vídeo de cultura religiosa. O tema da aula de hoje são as religiões orientais. Estudamos no vídeo anterior o hinduísmo e agora nós entramos no budismo. Lembrando que esses vídeos online vêm a substituir a aula presencial que foram canceladas no nosso campus ou na UBRA do Rio Grande do Sul inteira, em todos os campi, por causa de medidas de precaução na contenção da disseminação do coronavírus. Então, assistam aí, que essa então é a nossa aula online. Postem as atividades que são requeridas ali na sala de interação, enfim, para você comprovar que assistiu e que adquiriu a competência dessa aula. Então nós estamos conhecendo as religiões do Oriente, mas a ideia é que você consiga aplicar isso no campo prático, de distinguir o fenômeno religioso nessas religiões, de ver a visão antropológica e social dessas religiões naquele local, no caso aqui a Índia e a Ásia, e assim por diante. Então vamos falar agora sobre o budismo. O budismo nasce dentro do hinduísmo. Então se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, volta ali no ambiente aula e assista o vídeo sobre hinduísmo. Lembra que no vídeo sobre hinduísmo nós falamos que tudo era Maya, né? Vamos voltar aqui que vale a pena. Tudo é uma ilusão. Só existe o Brahman. E o budismo vai ser uma resposta a essa ideia, né? O budismo vai falar que você pode fugir da ilusão do Maya, né? Pela Lokayata. O que é a Lokayata? É a busca dos prazeres. Num grosso modo, assim, Lokayata seria o epicurismo, né? Mas não é bem assim, não vamos entrar em detalhes, mas assim, no senso comum, tá? É a busca pelos prazeres. Siddhartha Gautama teve isso, porque ele era um príncipe muito rico e o pai o protegia de coisas ruins. Então ele teve, durante quase 30 anos da vida dele, uma vida cheia de prazeres, riqueza e bem-estar. Então ele viveu nessa Lokayata e não achou Nirvana, ou não achou o Moksha. Ele vai propor, o Siddhartha, a via do ascetismo. Por quê? Porque conforme a lenda ou os relatos budistas, o pai de Buda, ou de Siddhartha Gautama, ele queria defender Buda de 3 coisas: da morte, de doença e da miséria. Então o que ele fez? Ele colocou o filho dentro da cidade murada e nunca permitiu que o filho saísse da cidade. E dentro da cidade, pessoas doentes eram retiradas, cadáveres eram levados para fora e a miséria não existia. Então no mundo de Buda, de Siddhartha Gautama, havia só coisas boas. Quando Buda atende aos seus anseios, digamos assim, de jovem, sai da cidade para conhecer o mundo, ele se depara com um doente, um cadáver e a miséria, um mendigo. E ele fica assim, nossa, o que está acontecendo? O que é isso? Ele tenta descobrir a saída para isso e ele vai viver a via do ascetismo. O que é o ascetismo? Ele vai se mortificar, comer pouco para alcançar o moksha ou o nirvana. Nirvana é iluminação, moksha libertação. São termos diferentes para um conceito parecido, que nada mais é do que se libertar da reencarnação, do karma, do ciclo de existência, né, da samsara, e atingir o Brahman, ou atingir a verdade, a plenitude. Tá? Então moksha no hinduísmo, nirvana no budismo. Você vai ter uma vertente monástica do budismo que vai falar que a linha ascética, que é a linha tipo de monge, né, de você se dedicar só à religião, de meditar, é a via melhor para você alcançar o nirvana. Então o budismo do Tibete, Dalai Lama e da Tailândia vai pregar essa via mais ascética. O próprio Siddhartha ali, ele vai também propor uma outra via, né? O Siddhartha ele vai propor a via do meio, tá, gente? Vamos ali ver a via do meio. O caminho do meio é composto basicamente... deixa eu só clicar aqui. O caminho do meio é proposto basicamente por 3 coisas, 3 marcas da existência. Então você tem o ascetismo e o lokayata, busca dos prazeres, lokayata, ascetismo, negação total do prazer. Tem agora caminho do meio. Caminho do meio você tem as 3 marcas da existência, a Anicca, o Dukkha e a Anatta. Não precisa decorar, tá? Basicamente as 3 coisas vão dizer que o sofrimento
é ilusório. Então você tem na existência o sofrimento, é algo que marca a nossa existência. Nesse sentido, nessas três marcas da existência, né, você vai então ter que falar sobre o sofrimento. E nesse sentido, sofrimento traz 4 nobres verdades. Primeiro, sofrimento é real, porque você sente. Então, o sofrimento ele realmente existe, né? Não é uma ilusão. A origem do sofrimento, que é importante agora. Por que você sofre? Porque você se apega, né? Você é apegado a alguma coisa e quando perde essa coisa, quando você perde o seu objeto de desejo, você sofre. Como você tem o fim do sofrimento? Pelo desapego, né? Então você sai do sofrimento quando você se desapega daquilo que você tem um apego. Tá? E aí, tendo alcançado isso, você está pronto para o caminho do Nirvana. Então o budismo vai pregar um certo desapego existencial das pessoas e das coisas. Não significa um desamor, significa um desapego. Aquela ideia mais ou menos assim: olha, eu amo e te quero bem, então eu não vou sofrer por você ir embora, certo? Não sei se deu para entender. A gente sofre porque o filho foi estudar fora, porque a gente é apegado, não é pelo amor que a gente sofre, né? A gente ama, o filho quer estudar lá fora, ele consegue uma bolsa, a gente fica contente e quer que ele vá. Então a gente não vai sofrer, a gente vai se desapegar e vai ficar feliz por ele ter a chance de ir para fora, de estudar o que ele sempre sonhou, certo? Então, apego, não confunda apego com amor, no budismo não há essa confusão, tá? Você pode amar profundamente de uma forma desapegada, do let it go, deixe ir. Nesse sentido, gente, o budismo vai ensinar alguns caminhos para você superar o sofrimento. Você supera o sofrimento e tem contato com o Buda ou atinge o Nirvana pela mente vazia, que é o Zen budismo. Não é uma simples meditação, é mente vazia. Isso se tornou popular com a psicologia cognitiva no mindfulness, né, que você enche, percebe a existência e você também é convidado a deixe ir o estresse, né? Então você também vai ter, por exemplo, a ideia da mandala. Mandala no budismo serve para você se concentrar na figura a ponto de se desapegar da sua existência aqui neste mundo. Então é uma forma de concentração para meditação, certo? Então você alcança o desapego, se liberta disso por meio da meditação. Ou você pode usar o caminho óctuplo, que é você usar as 8 coisas corretas. Primeiro, a compreensão correta, né? Tem que ter a consciência correta, a ação correta, a intenção correta, o modo de vida correto, o esforço correto, concentração correta, a fala correta e eu já disse também a compreensão correta. Então, basicamente é viver uma vida de correção, uma vida correta, uma vida harmonizada, uma vida em equilíbrio com o ciclo cósmico e com o ciclo da natureza, uma vida em harmonia com o universo, consigo mesmo e com o próximo. Esse é o caminho óctuplo, tá, do budismo. Ou seja, você não precisa ser um asceta, um monge. Você não precisa só ficar meditando, ser um especialista de Zen budismo. Você alcança o nirvana ou o desapego do sofrimento por meio desse caminho óctuplo, que é um caminho de uma vida correta. Ok? Espero que vocês estejam compreendendo, entendendo, né? E aí você então alcança o nirvana, a libertação da samsara, dos renascimentos, e vira um Buda. Então, olha que interessante, não há deuses no budismo. O budismo não é ateu porque o Buda até vai dizer, se os deuses existem, talvez sim, talvez não, mas o fato é que eles não podem nos ajudar. Você tem que construir o seu caminho, você tem que chegar ao nirvana por sua própria conta. Então, no budismo, o próprio Buda não é um deus. Ortodoxamente, vamos dizer assim, não se faz oração para Buda pedindo cura ou milagre. Em algumas vertentes do budismo, sim, o Buda vai ter quase um papel de deus extraoficialmente, tá? Mas, digamos, no budismo raiz mesmo,
O Buda simplesmente era um modelo a ser seguido para você alcançar o Nirvana, tá? Então, o budismo é uma filosofia religiosa, uma religião que vai pregar que o esforço é seu. E aí? É uma teologia retributiva, né? Retributiva de alcançar e merecer a salvação, ou é uma teologia da graça em que os deuses vêm até nós, né? Fica aí a discussão também, tá? Interessante que os Bodhisattvas são Budas que retornam, que encarnam novamente para ajudar as outras pessoas. O Dalai Lama é um exemplo. Ele é um Bodhisattva, né? Esse velhinho simpático aqui que disse: é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar, os dos outros nem tanto, né? Então é isso aí. Esse foi o segundo vídeo aula sobre budismo dentro da aula sobre religiões orientais. Espero que tenham gostado. Respondo ali a questão sobre o hinduísmo no ambiente aula, na sala de interação, né? E aí você vai comprovar a sua presença nessa primeira parte da aula. Então a primeira parte da aula foi hinduísmo e budismo, e agora a segunda parte da aula é as outras religiões do Oriente, confucionismo e taoísmo ali da China e o shintoísmo do Japão, tá bom? E de novo, não esqueçam de responder a pergunta ali, de participar da discussão, como forma de também de comprovar a sua presença nesta aula online. Então, fiquem aí, muito obrigado pela atenção de vocês.